Olá, doutora Nayana. Oi. Ser fiscal das eleições no mar digital que a gente vive não é uma missão fácil. Realmente é um grande desafio dessas eleições de 2018, é saber como que tanto o eleitor como os agentes encarregados da fiscalização desse processo eleitoral vão lidar com essa ferramenta, com esse ambiente virtual onde a propaganda política é permitida nesse ambiente, mas com algumas limitações. O eleitor, ele, pela liberdade de expressão, ele pode até mesmo apoiar o seu candidato, mostrar, até porque é um princípio assegurado constitucionalmente a liberdade de expressão, mas ele não pode receber absolutamente nada por isso. Exige muita atenção, porque a eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe-se que foi praticamente decidida e teve um peso muito forte, infelizmente, de fake news, Então o palco foi muito digital, inclusive Facebook, Google, está todo mundo aí de olho nas eleições do Brasil, porque isso aqui vai ser meio que um laboratório. Então como é que ferramentas o Ministério Público Federal vai usar? Essa experiência dos Estados Unidos, você citou bem, porque mais do que as fake news, porque esse termo, inclusive, é até uma grande confusão, porque vocês vão combater, o Ministério Público vai combater as fake news. Eu digo sempre o seguinte, o Ministério Público, a nossa fiscalização vai se concentrar realmente naqueles casos mais graves que se desenvolverem no ambiente virtual, que foi, por exemplo, o caso que ocorreu nos Estados Unidos, que é a utilização de robôs, por exemplo. Eu acho que os nossos esforços têm que se voltar para isso. O restante das fake news que realmente podem existir, e são, não vou dizer que não são danosas, podem se resolver, na maioria das vezes, no ambiente do direito de resposta. E com relação a isso, o Ministério Público não deixará de exercer o seu papel, mas como fiscal da lei. Certo, e eu acho que sempre, de alguma forma, fica voltando para o eleitor um papel muito importante também, especialmente nesse cenário digital, Então, percebeu alguma coisa, robozinho, aquele negócio do candidato que posta e de repente tem milhões de comentários minutos depois, devem chamar a atenção do eleitor. Tem que exercer o seu papel de fiscalizador junto com o Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, sempre em busca de eleições mais limpas, sempre em busca de garantir um pleito justo, de igualdade entre os candidatos e principalmente livrar as nossas eleições de candidatos que querem burlar a lei, querem se valer de meios espuros para conseguir o seu voto. Agora, o eleitor pode, o Ministério Público fiscaliza proativamente, o eleitor também pode denunciar. Tem um e-mail do Ministério Público, que a gente vai rodar aqui para você, e tem também um 0800, que é o 0800 091 6220 do Ministério Público Federal, que você pode fazer denúncias e o Ministério Público vai investigar. São esses os dois canais mais importantes. Exatamente. Além disso, o cidadão que preferir pode se dirigir a qualquer unidade do Ministério Público, seja o próprio Ministério Público Federal ou o próprio Ministério Público da sua cidade e levar a sua denúncia, que será devidamente apurada. Tem esse grande mundo digital, mas está começando agora há pouco tempo, propaganda na TV, propaganda no rádio. Tem que ficar de olho. Eu acho que tudo aí o eleitor tem que ficar de olho é na transparência, Tentar investigar, tentar saber para ver por que o candidato está querendo dar algum benefício para ele e em relação a isso, obviamente, continua a fiscalização do Ministério Público também muito além do mundo digital, Exatamente. A propaganda política ela serve para aproximar o candidato do seu eleitor, para mostrar que ele é o mais apto a receber o seu voto. Fora isso, se ele extrapola o que é permitido na lei, se ele se vale de modo de meios ilegais, se ele tenta comprar o seu voto, se ele abusa do poder político, se ele abusa do poder econômico, é certo que ele não merece o seu voto e seu voto não tem preço. Os famosos influenciadores digitais que hoje estão em voga, pessoas muito influentes na internet, fazer propaganda de candidato ganhando dinheiro para isso. Não pode de forma alguma. Não pode. A lei proíbe qualquer tipo de propaganda paga na internet. Isso é a primeira regra que se deve ter em vista.
Então, a única tipo de propaganda que é permitida é o chamado impulsionamento de conteúdo. Mas esse impulsionamento só pode ser feito pelo candidato, pelo partido ou coligação. Muito bem, muito obrigada pela entrevista. De nada. Boa sorte numa eleição, uma mulher, né, sendo a grande fiscal aqui do Ministério Público Federal, numa eleição num cenário absolutamente masculino, né? Força! Muito obrigada. Temos condições de fazer qualquer coisa. Tá certo, com absoluta certeza. É verdade. Tchau, tchau.